Alerta profético. 20 de julho de 2025. O Senhor Deus, o Todo-Poderoso, está prestes a revelar de uma forma terrível o seu maior profeta do Monte Carmelo. Bem, povo abençoado, hoje é muito crítico. O Senhor Todo-Poderoso falou de uma forma muito tremenda, povo abençoado. Jeová Elohim, El Olam. Ele falou, o Senhor Deus o Todo-Poderoso, a noite inteira. O Senhor falou com o seu mais poderoso, mais glorificado profeta do Monte Carmelo, o profeta de Israel, aquele que agora mesmo está ministrando sobre a face da terra, aquele que está liderando a missão atual na terra, aquele que comandou o céu para abrir 27 vezes. E eu fui muito bem identificado e revelado. O mais aterrorizante, mais temível profeta do Monte Carmelo. O Senhor falou com ele nesta noite. E ele falou comigo a noite inteira. E ele falou como ele pretende finalmente revelar o maior profeta do Monte Carmelo para a terra. Ele finalmente tem a intenção agora de revelar o maior profeta de Israel do Monte Carmelo em um outro nível, em um nível temível. Pela segunda vez, finalmente. Ele finalmente tem a intenção de revelar o mais terrível profeta do Monte Carmelo, aquele que está liderando esta missão. Eu sei que tem havido muita amizade com a Igreja de Cristo, graça, amor pela igreja, conduzindo a igreja, levantando aleijados, abrindo olhos cegos, ouvidos surdos explodindo abertos, línguas mudas se soltando. Vocês viram o que aconteceu aqui ontem, 2 dias atrás, na minha chegada? Tem havido esta graça e vocês a viram em Fiji, viram em Camarões, em todo o mundo, vocês a viram em Madrid, na Espanha, em todos os lugares. Eu sei que tem havido este amor entre este profeta e a Igreja de Cristo, a Igreja da dispensação da graça. Mas o Senhor Todo-Poderoso, Jeová Tsabaoth, o Senhor dos Exércitos, assim diz o Senhor dos Exércitos, Ele agora pretende finalmente revelar o maior e mais terrível profeta do Monte Carmelo e será aterrorizante. E eu vi que o Senhor se determinou e ele estava cortando. Havia uma grande bandeira, uma longa bandeira que ele havia marcado. E ele estava cortando pedaços pequenos daquela bandeira branca, pequenos pedaços que ele queria distribuir e levantar alguns deles no céu. Então, naquele tempo, eu vi que eu estava empacotando e partindo para Israel. Empacotando as minhas coisas e partindo para Israel. E então, em um ponto, eu carregava minhas coisas na minha cabeça. Ele realmente dramatizou o empacotamento e a partida, dobrando e dobrando o suficiente para colocar sobre a minha cabeça e partindo para Israel. Vocês podem imaginar a forma de empacotamento, colocando na cabeça e partindo para Israel. O Senhor estava falando a respeito essencialmente de que uma outra dispensação está prestes a chegar. O Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, Ele pretende finalmente revelar o maior profeta do Monte Carmelo a noite inteira. Então, ele estava cortando a bandeira branca que havia sido marcada e impressa em pequenos pedaços brancos para serem distribuídos
distribuídos, e então uma grande bandeira branca para ser levantada no céu. E ele colocou marcas lá que eu não consegui ler até agora. O que ele escreveu na bandeira? Mas era uma bandeira branca. Lembre-se que branco representa santidade, santo. Hoje é 20 de julho do ano de 2025. O Deus Todo-Poderoso, Jeová, Deus Pai, Ele mesmo, falou comigo da forma mais tremenda, da forma mais histórica, de uma forma chocante. Este é um tempo crítico. E Ele falou com urgência, com pressa e iminência. E naquela conversa, o Deus Todo-Poderoso, Ele me mostrou como Ele pretende agora, finalmente agora, desvendar, revelar e introduzir o mega profeta do Senhor, aquele que está liderando esta missão, o profeta do Monte Carmelo, o profeta de Israel, que falou palavras para Israel, e vocês veem as guerras que estão acontecendo agora, aquele que abriu o céu 27 vezes, quando você pensou que ele havia revelado o seu servo, então o Senhor disse, é agora quando finalmente Ele quer revelar os seus servos. Uma das coisas que o Senhor fez é que Ele colocou sérios cânceres muito terríveis ao meu redor, muito terrível, inacreditável. E naquele sonho eu pulei e eu disse, ai, tem misericórdia deles. O Senhor colocou inacreditáveis, incuráveis e sérios cânceres ao meu redor. Naquele sonho eu pulei da cama e eu gritei, Senhor, por favor, tem misericórdia deles. Ele pretende finalmente revelar o mega profeta do Monte Carmelo uma última vez. Vocês têm sentado com ele, comido galho com ele, levantado seus aleijados, abrindo os olhos dos cegos e surdos. Mas agora o Senhor decidiu que Ele está prestes a revelá-lo para esta geração. Uma das coisas que o Senhor me mostrou é que Ele colocou cânceres muito agressivos ao meu redor. Naquele sonho eu pulei e eu gritei, ai, porque eram cânceres inacreditáveis e incuráveis. Nesta noite passada, o Senhor Todo-Poderoso me mostrou como Ele pretende revelar o profeta do Monte Carmelo, o profeta de Yahweh, o mega profeta de Israel, o terrível profeta da chuva. E Ele me mostrou uma bandeira e Ele cortou pequenos pedaços. Ela era uma bandeira enorme e Ele fracionou, quero dizer, Ele imprimiu repetidamente na bandeira, uma grande bandeira. Ele cortava em linha reta e Ele cortava pequenas bandeiras individuais, e levantando algumas no céu e levantando por toda a terra também. Bandeira branca. Branco é santo, branco é justo. E então, depois disso, o Senhor Todo-Poderoso, a noite inteira, Ele me mostrou como eu estava empacotando tudo e indo para Israel, empacotando em um ponto, colocando na minha cabeça e então indo em direção a Israel. E vocês sabem como igreja que quando eu fizer isto, o que terá acontecido com a igreja? O Messias está vindo. Todarabá Leitraot. Inscreva-se no canal Repent and Prepare the Way. Inscrevam-se no Repentance Channel. Sejam santos. Prepare o caminho. O Messias está vindo.